Tem muita chance de aparecer o tema fake news na redação dos concursos de 2023, de 2024. Então, para você que está se preparando aí, a gente tem uma redação aqui sobre fake news que vai te mostrar possibilidades argumentativas, também vai te ajudar com dados, estatísticas e o que falar. Olhar uma redação pronta é muito importante para você porque você vai entender como alguém já escreveu uma redação, o que aquela pessoa falou e as ideias. Eu sempre lembro vocês, sabe, quando a gente sai da prova e depois de sair da prova é que a gente aprende aquele conteúdo ou que a gente lembra da resposta? Não é diferente quando a gente tá na redação, não é nada diferente. Depois que passa aquilo ali, você começa a lembrar de possibilidades que teria utilizado na sua redação. Então a gente mostra muito texto pronto aqui para que você tenha conhecimento, que você tenha noção e você antecipe caso caia o próprio tema ou caia algum outro tema. E é isso que eu utilizo com vocês também nos cursos, nas correções, né? A gente corrige a correção, a gente corrige a redação de vocês para que a gente aponte, analise aquilo que você pode melhorar e corrigir, né? Os pontos fortes, os pontos fracos. Inclusive tem link aqui embaixo dos nossos cursos, redação de sucesso, correção de sucesso, mentoria também, para te ajudar. E agora, para não demorar muito, a gente vai falar aí sobre fake news. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E toda semana tem uma redação pronta e novíssima aqui para você, tá? A da semana é fake news, eu já vou espelhar a minha tela, vou ficar aqui no cantinho da tela. Vocês estão vendo que eu tô um pouquinho rouca, né? Mas isso não vai impedir a gente de falar, de ver e de melhorar a nossa escrita sobre a fake news. Tem possibilidade, Chay, de cair fake news ainda este ano? Muita. FGV, FCC, né? Quem tá fazendo concurso aí, Sebrasp, tudo pode acontecer, tá? E a gente vai começar pensando assim, o que é fake news? O conceito de fake news, que é uma mentira, né? Noticiário é uma mentira. E o quanto fake news atrapalha a vida hoje do cidadão, perda de tempo, por que ela acontece, o que causa uma fake news? Alguém que resolveu mentir na rede? Mas não só isso, né? O gosto por isso, essa lenta mudança da mentalidade que a gente muitas vezes tem e continua perpetuando notícias falsas, a falta de checagem da fonte, ou porque não sabe mesmo checar fontes de texto, né? E aí a gente entra aqui no modelo, que é um modelo que você não deve copiar, mas você deve entender e utilizar para perceber as argumentações e uma possibilidade de construção, tá? Que começa assim, ó. A liberdade de expressão, uma conquista balzaquiana, da balzaquiana democracia brasileira, se tornou a trincheira de quem acredita que se pode falar ou escrever o que quiser sem ter consequências. Nesse sentido, teve o repertório, né? Nesse sentido, pessoas ou grupos se utilizam do 5º artigo da Constituição como escudo para difundir fake news. O tema se fortifica ainda mais quando a propagação de informações deturpadas e a utilização de contas inautênticas chegam à cúpula do poder, sejam causadas por falta de legislação ou até mesmo aqui era pelo, tá? Pelo gosto por mentiras. Só arrumar aqui, tá? Pelo gosto por mentiras. O que a gente tem aqui que é muito importante? A gente tem sempre no começo o repertório, né, ó, o repertório, então não esqueçam disso. Toda redação começa com o repertório. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho da democracia, tá? Vai trazer uma referência. Também fala que existe o 5º artigo da Constituição, né, como um escudo aí. E depois traz tese e o que a gente tem aqui que são as problemáticas. E aí você lembra, a gente tem que diluir a problemática. Eu não sei se você já tinha pensado em, né, de alguma maneira, deixa eu arrumar aqui a tela que eu tô esperando pra vocês, mas eu não sei se vocês já tinham pensado de alguma maneira em fazer desse jeito, tá? Eu gosto também da questão, pensar em que pelo gosto por mentiras lembra um pouquinho a lenta mudança de mentalidade, a legislação. Toda vez que a gente tem falta de uma legislação, a gente tem um problema acontecendo, né? Uma legislação não tão efetiva assim. E aí a gente vai para o primeiro desenvolvimento. O que vai dizer o primeiro desenvolvimento? Vai dizer que a praga
da desinformação? A praga da desinformação é brutal e causa prejuízos incalculáveis. Não há, porém, vacina para esse mal. A tentativa de legislar, CPIs, pirotécnicas ou de simplesmente usar o sistema judiciário para conter essa disseminação são caminhos sem saída. O projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, aprovado no Senado e em discussão na Câmara, tem pontos positivos, pois joga luz num assunto extremamente importante. Porém, a proposta se torna inócua ao tentar colocar uma manada de elefantes dentro de uma caixa de sapatos. Foi bem metafórico, né? Parece que os parlamentares não debateram de fato sobre o assunto, ou apenas usam o cenário atual para empurrar uma lei polêmica que oferece soluções até simplistas e outras extremamente complexas, como o Conselhão da Transparência. A possibilidade de dar errado ou tomar sem efeito é praticamente certa. Então a gente está falando aqui da questão legislativa que não vai para frente, né? Depois, tema filosófico, uma redação super mais abordada nesse sentido. Depois, referência. Estudos da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e MIT, Estados Unidos, já comprovaram que usuários se engajam, promovem e viralizam mais fake news do que temas reais. Lembra que a gente colocou lá no início o gosto pela mentira? E o pior, boa parte das pessoas sabe que são falsas, mesmo assim compartilham. As notícias falsificadas ou deslocadas estão cada vez mais sofisticadas, revestidas de um rosto amigável e bem produzidas, tendo como base conteúdos expositivos e polêmicos. Se utilizam das disputas ideológicas e assimetrias culturais, sociais e econômicas para se propagar. A pós-verdade impera. Transforma a opinião em verdade e, se discordar, invoca-se liberdade de expressão. Então a gente tem o quê? Né? O que a gente tem aqui? A gente tem repertório, a gente tem a comprovação de que as pessoas gostam de mentir e, por trás, ligadinho lá com a introdução, liberdade de expressão. E como tudo, e recentemente, vocês sabem, a gente sempre precisa resolver, porque a gente tem um problema social, galera. Fake news é um problema social, fome é um problema social, armamento é um problema social, violência é um problema social. Tudo que infringe, que causa dor, que causa dano a uma determinada camada da população, sempre vai ser um problema social, por mais filosófico ou prático que seja. E a gente encontra aqui o quê? A gente encontra a conclusão. E você que eu faço FGV, viu que semana passada agora a gente teve um tema da FGV que trouxe só assim, para você trazer qual é o maior problema social brasileiro. Né? E muitas vezes a gente fica pedindo as causas e a solução para esse problema. Muitas vezes o candidato aqui tem medo de fazer propostas de intervenção. Não tenha. Texto dissertativo argumentativo, cabe, pede, deve ser feita proposta de intervenção. Segue. Portanto, apesar de serem evidentes que há pesquisas e avanços para entender o poder e a disseminação das fake news no Brasil e no mundo, fica válido que há necessidade imediata de mais medidas que ajudem a combater as mentiras na internet. Pois, além dos projetos hoje em andamento, que a gente já citou lá, o Estado precisa reinvestir na base educacional de formação, junto ao Ministério da Educação, com foco em melhorar a maneira como as crianças aprendem a usar e buscar informações na internet. Quantas vezes você sabe que as pessoas não aprendem na escola a fazer uma pesquisa? Atualizando o currículo escolar que foca em conhecimento científico, mas esquece de formar o cidadão consciente de seus atos para que o artigo da Constituição continue permitindo a expressão sem esquecer do seu dever da verdade acima de tudo, né? Então, é uma redação que vai trazer pra gente essa possibilidade de você falar que o ser humano gosta de mentira, vai trazer Constituição, vai trazer pesquisa, tá? Bem padrãozinho FCC, FGV, poderia ser usado no Enem, pode ser usado em vestibulares, desde que abranja ali o tema fake news, tá bom? Se vocês querem ver um outro tema por aqui, comenta aqui pra gente, né, Chay? Traz o tema tal que a gente coloca aqui pra você. Se você quer que a gente corrija essa redação, aqui embaixo tem links para que a gente faça a correção da sua redação, tá bom? Ó, um beijo, então. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa pesquisa aqui. E a gente se encontra, claro,
na nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.